O seu jeito simples envergonha-nos. A Patrícia só nos quer proteger. As palavras do meu filho perfuraram o meu peito como agulhas afiadas. Cada sílaba um ponto doloroso num tecido que levei 82 anos a tecer. Ergui os olhos e encontrei o olhar triunfante de Patrícia por cima do ombro dele. Um sorriso que dizia mais do que qualquer palavra. Naquele momento, compreendi que o meu Ricardo, o meu menino, estava perdido para mim. O meu nome é Rosa Almeida, e durante quase 40 anos, as minhas mãos vestiram a elite de São Paulo. No ateliê Cecile, eu era a costureira que as madames pediam pelo nome. Só aceito se for a Rosa a fazer o meu vestido, diziam elas. Enquanto eu media, alinhavava e cosia, elas falavam. Meu Deus, como elas falavam! Como se eu fosse apenas uma extensão da máquina de costura, uma presença invisível e discreta. Cada ponto que dei nas suas vidas foi executado com perfeição e sigilo. Cada segredo que ouvi durante as provas foi guardado como um alfinete na almofada, em silêncio, mas sempre à mão. O meu apartamento nos Jardins não era luxuoso para os padrões do bairro, mas era o meu templo. Cada canto guardava uma história, uma memória do meu Antônio, que partiu cedo demais, ou do meu Ricardo, que cresceu entre retalhos e linhas. As paredes de um amarelo claro que o meu marido pintou com tanto carinho. O sofá de veludo verde, onde li tantas histórias para o meu filho. A máquina de costura Singer, que comprei com o meu primeiro salário completo no ateliê. Quando o Ricardo se casou com a Patrícia, senti que algo mudava. Ela olhava para o meu apartamento, não com admiração pelo que ele representava, mas com desdém por aquilo que não era. Os encontros foram se tornando mais raros, as chamadas mais curtas, até que um dia simplesmente deixaram de vir. 12 anos de um silêncio que feriu mais do que qualquer agulha. E então, naquela manhã de abril, a campainha tocou. Mãe! O Ricardo estava à minha porta, mais magro, com alguns fios de cabelo grisalhos que não estavam lá da última vez. Atrás dele, Patrícia, impecável como sempre, o cabelo loiro perfeitamente arrumado, as unhas feitas, aquele ar de quem nunca precisou de passar uma noite em claro, preocupada com as contas. Meu filho! Abri os braços, mas o abraço foi rápido, formal. A Patrícia apenas acenou com a cabeça, entrando sem esperar convite. Que lugar! Aconchegante, disse ela, percorrendo o ambiente com olhos críticos. Mas precisa mesmo de uma atualização, não é, querido? Estes móveis devem ter a sua idade. Ela parou, olhando para mim como se de repente se lembrasse que eu estava ali. Bem, são vintage, suponho. Vi o meu filho sorrir em concordância, e algo dentro de mim quebrou-se um pouco. Aquele sorriso não era dele. Era o sorriso que ele usava para agradar a alguém. O mesmo que usava em criança, quando queria um doce antes do jantar. Vou fazer um café, anunciei, refugiando-me na cozinha para esconder o tremor das minhas mãos. Enquanto a água fervia, ouvi a Patrícia comentar como o espaço seria perfeito com uma remodelação completa. O meu coração acelerou. Por que é que eles falavam do meu apartamento como se fosse deles? Quando voltei com a bandeja, estavam sentados no meu sofá como visitantes desconfortáveis. O Ricardo parecia nervoso, a tamborilar com os dedos no joelho. Um hábito que tinha desde criança, quando precisava de me contar algo que tinha feito de errado. Mãe, começou ele, olhando para essa Patrícia como se procurasse aprovação. Viemos porque, bem, surgiu uma oportunidade incrível. Uma oportunidade transformadora, completou a Patrícia, com um tom de entusiasmo artificial que me deixou alerta. Estamos a abrir uma galeria de arte, continuou o Ricardo, no Itaim, um espaço sofisticado para artistas emergentes. Que maravilha, respondi sinceramente.
O Ricardo sempre tivera bom olho para a arte. O problema, disse ele, a voz a baixar uma oitava, é que precisamos de um investimento inicial substancial. Um empréstimo, corrigiu a Patrícia, com uma precisão fria. Que pagaremos com juros, claro. A palavra empréstimo soou falsa nos lábios dela. A minha mente voou para 1995, quando vendi o broche de esmeraldas da minha mãe para pagar uma dívida de jogo do Ricardo. Um segredo que guardei a vida toda. Ele tinha prometido que seria a última vez. Quantas últimas vezes já tinham existido? Quanto? Perguntei diretamente. Eles trocaram um olhar, e a Patrícia mencionou uma soma que fez o meu estômago afundar. Era quase tudo o que eu tinha economizado na vida. É um investimento seguro, mãe, apressou-se o Ricardo a dizer. E significaria muito para nós, para a família. Família. A palavra de que não se lembraram durante 12 anos. Preciso de pensar, respondi, segurando a chávena com força para disfarçar o tremor. É uma decisão importante. A Patrícia sorriu, um sorriso que não alcançava os olhos. Claro, Rosa, leve o seu tempo. Mas o espaço não vai esperar para sempre. Antes de saírem, ela fez questão de acrescentar. A propósito, vamos dar um almoço no Country Club no domingo. Por que não vem? Seria agradável tê-la conosco. Aceitei, interpretando o convite como uma tentativa de reconciliação. Talvez, pensei, eles estivessem mesmo a tentar reconstruir pontes. Como eu estava enganada. No domingo, vesti o meu melhor conjunto, um tailleur azul marinho que eu mesma costurei, com um broche de pérolas que o Antônio me deu no nosso 20º aniversário. Apanhei um táxi até o clube, sentindo uma mistura de ansiedade e esperança. O salão estava cheio de gente elegante, a conversar em pequenos grupos. Procurei pelo Ricardo e pela Patrícia, avistando-os finalmente perto da janela. Aproximei-me. A Patrícia viu-me primeiro. Algo atravessou o seu rosto. Surpresa? Desconforto? Antes de forçar um sorriso. Ah, você veio? Disse ela, como se não tivesse a certeza de que eu apareceria. Queridos, esta é uma parente que está a passar um tempo conosco. O Ricardo tem sido tão caridoso a cuidar dela. Parente, não minha sogra. Não a mãe do Ricardo. Uma parente anônima. Uma obrigação. Um fardo. O Ricardo não a corrigiu. Apenas sorriu, nervoso, e mudou de assunto. Durante todo o almoço, fui tratada como uma sombra, invisível. Ninguém me dirigiu a palavra diretamente. A Patrícia interrompia-me sempre que eu tentava participar na conversa, e o Ricardo agia como se mal me conhecesse. A humilhação queimava em silêncio. Cada garfada era um esforço. Cada minuto, uma eternidade. E como vai o seu projeto de caridade, Patrícia? Perguntou uma mulher com um colar de diamantes que eu reconheci. Tinha costurado para a mãe dela décadas atrás. Oh, estamos a expandir, respondeu a Patrícia com falsa modéstia. Sabe como é importante retribuir à comunidade. Quase me engasguei. Em 12 anos, nunca a tinha ouvido falar de qualquer projeto de caridade. Naquela noite, não consegui dormir. As cenas do almoço repetiam-se na minha mente como um filme doloroso. Por que é que o meu filho permitiu aquilo? Por que não me defendeu? Na manhã seguinte, quando o Ricardo veio sozinho para falar sobre o empréstimo, confrontei-o. Por que é que permitiste o que aconteceu ontem? Perguntei, a voz mais firme do que me sentia por dentro. Ele fingiu confusão, evitando os meus olhos. O que é, mãe? Ser tratada como uma estranha, como alguém de quem te envergonhas. O Ricardo suspirou, passando a mão pelo cabelo. Outro gesto que eu conhecia bem,
de quando ele se sentia encurralado. Mãe, a senhora não entende. Aquelas pessoas são importantes para os nossos negócios, para o nosso futuro. A porta da frente abriu-se e a Patrícia entrou sem bater. Olhou do Ricardo para mim, captando a tensão no ar. Algum problema? Perguntou, pousando a mala na mesa como se a casa fosse dela. Estávamos a falar sobre ontem. Respondi, sustentando o seu olhar. A Patrícia cruzou os braços. O que é que tem ontem? Por que é que me apresentaste como uma parente? Por que é que me trataram como uma estranha? O Ricardo colocou-se entre nós, como se a estivesse a proteger de mim, e não o contrário. Mãe, a senhora não entende. O seu jeito simples envergonha-nos. A Patrícia só nos quer proteger. As palavras caíram como pedras. O seu jeito simples envergonha-nos. Olhei para o meu filho, procurando o menino que criei, mas vi apenas o reflexo da Patrícia nos seus olhos. Proteger de quê, Ricardo? Da tua própria mãe? Dona Rosa, interveio a Patrícia, o seu tom condescendente a ferir-me como uma faca. Entenda que estamos num círculo social diferente agora. Certas origens precisam de ser suavizadas. Origens? Repeti, incrédula. Estás a falar da minha vida? Do meu trabalho honesto? Estou cansada deste drama, suspirou a Patrícia, teatralmente. Viemos falar do empréstimo. Vais ajudar-nos ou não? Olhei para os dois, sentindo um cansaço profundo a instalar-se nos meus ossos. Preciso de mais tempo. Não temos tempo, mãe, insistiu o Ricardo. O espaço da galeria vai ser vendido se não fecharmos o negócio. Então, sugiro que procurem outro investidor. Respondi, levantando-me com toda a dignidade que consegui reunir. A Patrícia soltou uma gargalhada seca. Outro investidor? E quem mais vocês têm? Não é como se tivessem uma lista de pessoas dispostas a dar-vos dinheiro. O Ricardo corou. Percebi que ela tinha dito vocês, não nós. Como se ele também fosse apenas um meio para um fim. Saiam da minha casa, pedi com a voz trêmula. Por favor. Eles saíram, mas não sem antes a Patrícia me lançar um olhar que dizia claramente que aquilo não tinha acabado. Nos dias seguintes, recebi chamadas insistentes. O Ricardo alternava entre súplicas e acusações veladas. Depois de tudo o que fiz por si, dizia ele, como se os papéis estivessem invertidos. Uma semana depois, voltaram. Desta vez, traziam papéis. É só uma formalidade, explicou o Ricardo, espalhando os documentos na minha mesa de jantar. O banco precisa de garantias. Olhei para os papéis com desconfiança. Que tipo de garantias? Apenas uma assinatura sua, respondeu a Patrícia, rapidamente. Nada com que se preocupar. Algo no tom dela alertou-me. Quero ler tudo primeiro. E quero que o meu advogado veja isto. Advogado? A Patrícia riu. Por favor, Rosa. Somos família. Não precisamos de advogados entre nós. Família. A palavra que ela usava quando lhe convinha. Mesmo assim, prefiro ler com calma, insisti. O Ricardo parecia nervoso. Olhou para a Patrícia como se pedisse instruções. Tudo bem, cedeu ela, finalmente. Deixamos os papéis consigo, mas precisamos de uma resposta em breve. Depois que saíram, passei horas a examinar os documentos. A minha visão já não era a mesma, e as letras pequenas confundiam-me. Percebi que precisava de ajuda. Foi quando me lembrei do seu Horácio, o porteiro do prédio há 35 anos. O filho dele era advogado. Na manhã seguinte, desci à portaria. Dona Rosa! Sorriu o seu Horácio ao ver-me. Que alegria! Tenho andado um pouco reclusa, Horácio.
Preciso de um favor. O seu filho ainda trabalha com direito? Sim, senhora. Num escritório grande agora. Será que ele poderia dar uma olhada nos documentos para mim? Eu pago a consulta, claro. O seu Horácio franziu a testa. É sobre o seu filho e aquela esposa dele, não é? Eles têm vindo muito ultimamente. Fiquei surpreendida com a sua percepção. Dona Rosa, não é da minha conta, mas. Ele hesitou. Ouvi coisas. Eles a fazerem planos no carro, a achar que ninguém ouvia. Não gostei do que ouvi. Um arrepio percorreu-me a espinha. Que tipo de planos? Sobre o seu apartamento? Sobre como a senhora já não tem condições de viver sozinha. O meu coração disparou. Obrigada por me avisar, Horácio. Mais do que nunca, preciso que o seu filho veja estes papéis. Naquela tarde, o filho do seu Horácio, um jovem advogado chamado Felipe, veio ao meu apartamento. Ele examinou os documentos com uma expressão que foi da surpresa à indignação. Dona Rosa, a senhora sabe o que está a assinar aqui? Um aval para o empréstimo deles, não é? Felipe abanou a cabeça. Não. Isto é uma procuração que dá plenos poderes ao seu filho para administrar todos os seus bens, incluindo a venda deste apartamento. E isto, apontou ele para outro documento, é um termo onde a senhora concorda em mudar-se para uma residência assistida devido à sua incapacidade de autocuidado. O chão pareceu desaparecer sob os meus pés. Não pode ser. O meu filho não faria isto comigo. Infelizmente, é exatamente o que está escrito aqui, confirmou Felipe, a sua voz gentil, mas firme. E há mais. Há um laudo médico anexado, a atestar que a senhora sofre de um declínio cognitivo significativo. A senhora consultou algum geriatra recentemente? Não, respondi, a voz quase a sumir. Só o meu clínico geral, para a pressão. Felipe suspirou pesadamente. Então, este laudo é falsificado. Dona Rosa, isto é crime. Sentei-me. As minhas pernas já não me conseguiam suster. O meu próprio filho, o meu Ricardo, a planear internar-me num asilo e tomar o meu apartamento. A dor era quase física. O que eu faço? Perguntei, sentindo-me mais velha do que nunca. Primeiro, não assine absolutamente nada. Segundo, vou preparar um documento a revogar qualquer procuração anterior que a senhora possa ter lhes dado. E terceiro, recomendo vivamente que procure um advogado especializado em direito do idoso. Depois que o Felipe saiu, fiquei sentada na escuridão da minha sala, a olhar para as paredes que testemunharam tantos momentos da minha vida. Este era o lugar onde o Ricardo deu os seus primeiros passos, onde o Antônio e eu dançamos nas noites de sábado. O lugar que eles queriam roubar-me, juntamente com a minha dignidade. E eu não ia permitir. Aqui, entre estas paredes, costurei o vestido de formatura da filha da presidente do banco, enquanto ela me contava, entre soluços, sobre o caso do marido com a secretária. Este apartamento não era apenas um imóvel. Era o museu da minha vida, o santuário das minhas memórias. E eles queriam arrancar-me daqui, apagar-me. Naquela noite, o sono não veio. A traição era um nó demasiado apertado para desatar. Pela manhã, com os olhos a arder de um choro contido, decidi que precisava de mais provas. Se o meu filho estava a ser manipulado, talvez eu pudesse salvá-lo. Se estivesse a agir por vontade própria. Bem, eu precisava de saber. Fui ao quarto de hóspedes, onde Ricardo e Patrícia tinham deixado algumas coisas das suas visitas. Não me orgulho de vasculhar, mas lutava pela minha vida. No armário, encontrei uma pasta que Patrícia esquecera. Dentro, não um contrato de empréstimo, mas uma petição de interdição já preparada. Havia também plantas para a remodelação do apartamento,
orçamentos de uma clínica geriátrica nos arredores da cidade e, o que mais me feriu, uma lista dos meus móveis, classificados como para venda e para descarte. O porta-retratos com a foto do meu casamento estava marcado como descarte. Eles não queriam o meu dinheiro, eles queriam tudo: a minha casa, as minhas memórias, a minha dignidade. Foi como se algo dentro de mim se partisse e se recompusesse de uma forma diferente. A dor ainda lá estava, mas agora havia algo mais: uma clareza fria, uma determinação que não sentia há anos. Guardei a pasta exatamente onde a encontrei e esperei. Eles voltariam, eu sabia. A ganância volta sempre para buscar mais. 3 dias depois, a campainha tocou. Eram eles, impacientes. Ricardo parecia nervoso. Patrícia, irritada. Mãe, precisamos de uma resposta sobre os documentos, disse ele, mal entrando. Ainda estou a pensar, respondi calmamente. É uma decisão importante. Patrícia bufou. Não temos tempo para isso. O proprietário do espaço está a pressionar. Compreendo, disse, mantendo a voz neutra. Mas preciso de ter a certeza de que estou a fazer a coisa certa. A coisa certa é ajudar o seu filho, respondeu Patrícia, o tom cortante. Ou a senhora prefere ver os nossos sonhos destruídos? Enquanto eu hesitava, fingindo ponderar, Patrícia começou a percorrer a sala, tocando nos meus objetos com desdém. Parou diante da estante onde guardava as minhas fotografias mais preciosas. Este lugar precisa mesmo de uma atualização, comentou, pegando no porta-retratos com a foto do meu casamento. Esta coisa velha e empoeirada vai para o lixo quando modernizarmos isto. Ela sorriu, um sorriso cruel que me dizia que sabia exatamente o que estava a fazer. Profanar a memória de Antônio foi o erro final. A dor metamorfoseou-se em gelo. Naquele instante, a costureira morreu para que a estratega pudesse nascer. Põe isso no lugar, disse eu, a minha voz mais firme do que alguma vez fora com ela. Patrícia piscou, surpreendida com o meu tom. Lentamente, recolocou o porta-retratos, mas o dano estava feito. Acho melhor irem-se embora agora, continuei. Entrarei em contacto quando tomar a minha decisão. Mas, mãe, começou Ricardo. Agora, Ricardo. Algo no meu olhar deve tê-lo alarmado, porque ele recuou. Patrícia parecia prestes a protestar, mas ele puxou-a pelo braço. Vamos, querida. A mamã precisa de tempo. Depois que saíram, fiquei parada no meio da sala, a tremer. Não de medo, mas de uma raiva fria e controlada que nunca sentira antes. Com mãos firmes, peguei no meu antigo telefone de disco. Havia um número para o qual não ligava há anos, mas que nunca esquecera. Escritório do Dr. Almeida. Atendeu uma voz jovem. Gostaria de falar com o Dr. Almeida, por favor. Diga que é a Rosa, do Ateliê Cecile. Houve uma pausa. Um momento, senhora. Segundos depois, uma voz familiar, embora mais envelhecida, soou na linha. Rosa, é mesmo você? Sim, doutor. Sou eu. Meu Deus, quanto tempo! Como está? Preciso da sua ajuda, doutor. Chegou a hora de abrir o meu caderno de moldes. O silêncio na linha foi seguido por um suspiro. Estarei aí em 30 minutos. O doutor Almeida, aos 85 anos, ainda era uma figura imponente. Viúvo de uma das minhas melhores clientes, conhecia-me desde os tempos em que eu costurava vestidos de gala para a sua esposa. Mais do que isso, ele sabia sobre o caderno. A sua mulher fora uma das poucas a descobrir o meu segredo e confiara nele o suficiente para o partilhar. Rosa abraçou-me calorosamente quando abri a porta. Continua elegante como sempre.
Os anos não foram tão gentis quanto sugere. Sorri, conduzindo-o à sala. O que aconteceu? Você nunca mencionaria o caderno se não fosse grave. Contei-lhe tudo. O regresso súbito de Ricardo e Patrícia, o falso empréstimo, os documentos de interdição, o plano de me internar e vender o meu apartamento. Enquanto falava, o rosto do Dr. Almeida tornava-se cada vez mais sombrio. Isso é abominável, disse ele quando terminei. Mas não entendo como o caderno pode ajudar nesta situação. Levantei-me e fui ao meu quarto. De um fundo falso, na gaveta da cômoda, retirei um caderno de capa dura, aparentemente comum. Para qualquer observador, parecia apenas um livro de anotações de costura, com desenhos de moldes, medidas e tecidos. Voltei à sala e entreguei-lhe o caderno. Página 47. Ele abriu no local indicado. Na frente, o desenho detalhado de um vestido de noite. No verso, linhas e linhas de uma escrita minúscula, num código que parecia indecifrável. Este foi o vestido que fiz para a avó de Patrícia, em 1978. Expliquei. Durante as provas, ela falava livremente, achando que eu era apenas uma costureira silenciosa. Contou-me, com um orgulho mórbido, como o marido dela aplicara um golpe financeiro que arruinara dezenas de famílias. O doutor Almeida ajustou os óculos, examinando a página. E a senhora registrou tudo. Em estenografia, um sistema que aprendi na juventude, um código que mais ninguém consegue decifrar. E o que é que ela revelou exatamente? O esquema completo. Nomes, datas, valores. Como falsificaram documentos, subornaram funcionários de bancos, desviaram fundos de uma cooperativa de crédito. Destruíram vidas, doutor. E sabe quem era um dos principais investidores dessa cooperativa? O pai de Eduardo Mendes. O doutor Almeida ergueu as sobrancelhas. O Eduardo Mendes? O colecionador de arte? O mesmo. O homem que Patrícia está a cortejar para ser o principal investidor da galeria dela. Um sorriso lento formou-se no rosto do doutor Almeida. Rosa, você sempre foi mais esperta do que as pessoas supunham. Não se trata de inteligência, doutor. Trata-se de sobrevivência. Durante 40 anos, costurei para as mulheres mais poderosas de São Paulo. Ouvi coisas que poderiam destruir famílias inteiras. Nunca usei estas informações. Eram apenas um diário da minha vida. Uma forma de processar o que ouvia. Até agora, completou ele. Até agora, concordei. Não quero destruir o meu filho, mas não posso permitir que ele e a Patrícia destruam tudo o que construí. O doutor Almeida fechou o caderno, pensativo. Temos de ser estratégicos. Um movimento em falso pode virar-se contra si. O que sugere? Primeiro, vamos garantir a sua segurança legal. Ele pegou na sua pasta. Trouxe alguns documentos, uma revogação de procuração, um testamento atualizado e uma declaração médica que atesta a sua plena capacidade mental. Já providenciei um geriatra de confiança para o examinar amanhã. Assinei os papéis que ele me apresentou, sentindo um peso sair dos meus ombros. Quanto ao caderno, continuou ele, precisamos de usá-lo com precisão cirúrgica, não como uma bomba, mas como um bisturi. Como? Vamos deixá-los pensar que venceram. Faça-os acreditar que vai assinar os documentos, mas com uma condição. Quer fazer isso publicamente, na inauguração da galeria. Por quê? Porque lá estará Eduardo Mendes e todos os outros que precisam de saber quem a Patrícia realmente é. A ideia era audaciosa, mas perfeita. Eles nunca suspeitariam, murmurei. A Patrícia é vaidosa demais. Veria isto como uma oportunidade de me humilhar publicamente, de mostrar o seu triunfo. Exatamente. Sorriu o doutor Almeida. A arrogância será a queda dela.
Naquela noite, depois de o doutor Almeida sair, sentei-me com o meu caderno de moldes, decifrando cuidadosamente as anotações sobre a família de Patrícia. A história era ainda pior do que eu me lembrava. O golpe levara um homem ao suicídio. Outro perdera tudo e acabara a viver nas ruas. Famílias inteiras foram destruídas. Pela primeira vez, vi uma simetria terrível. Tal como o avô de Patrícia destruíra lares para enriquecer, ela planeava agora destruir o meu. Na manhã seguinte, liguei para o Ricardo. Mãe, já decidiu sobre os documentos? Sim, respondi, mantendo a voz submissa. Vou assiná-los. Pude ouvir a excitação mal contida na sua voz. Isso é, isso é ótimo, mãe. Vou dizer a Patrícia. Podemos passar aí hoje mesmo. Na verdade, interrompi. Tenho uma condição. Condição? A cautela voltou à sua voz. Quero fazer isso na inauguração da galeria. Como assim? Quero assinar os papéis lá, publicamente. Quero que todos vejam o quanto vos apoio. Quero fazer parte desse momento importante. Houve um silêncio, e pude quase ver as engrenagens a girar na cabeça dele, avaliando se havia alguma armadilha. Não sei se seria apropriado, mãe. É um evento formal, com investidores importantes. Entendo, disse, deixando a decepção transparecer na voz. Pensei que seria um gesto bonito, mostrar união familiar. Mas se acha que não sou adequada para a ocasião? Não, não é isso. Apressou-se ele a dizer. Vou falar com a Patrícia. Tenho a certeza de que ela vai adorar a ideia. Desliguei, sabendo que Patrícia não resistiria à oportunidade de uma vitória pública. A sua vaidade seria a sua ruína. A noite da inauguração chegou, tecida com os fios da expectativa e da traição. O doutor Almeida tinha tratado de tudo. O geriatra examinou-me e atestou a minha plena capacidade mental. O testamento foi atualizado, excluindo o Ricardo e incluindo uma fundação para jovens costureiras. E o mais importante, as páginas relevantes do meu caderno foram decifradas, digitalizadas e preparadas para projeção. Vesti-me com cuidado. Um conjunto de seda azul petróleo que costurei especialmente para essa ocasião, com um corte impecável que lembrava a todos que eu ainda era a Rosa do Atelier Cecile. Prendi os meus cabelos brancos num coque elegante e coloquei o broche de pérolas de Antônio. O porteiro, o seu Horácio, ajudou-me a chamar um táxi. A senhora está linda, Dona Rosa, disse ele, com admiração sincera. Vai a algum evento especial? Vou recuperar a minha dignidade, Horácio. Respondi com um sorriso sereno. A galeria situava-se num prédio modernizado no Itaim Bibi. Logo à entrada, uma placa anunciava: Galeria Patrícia Almeida, Arte Contemporânea. Nem mesmo o meu apelido ela mantivera. O espaço estava lotado com a elite de São Paulo. Muitos rostos que reconheci, filhos e netos das mulheres para quem costurei durante décadas. Taças de champanhe circulavam, obras de arte abstratas decoravam as paredes brancas, e no centro do salão, Patrícia reinava, deslumbrante num vestido vermelho que eu sabia custar mais do que muitos ganham em meses. Ricardo estava ao lado dela, sorrindo nervosamente, os olhos a percorrer a multidão. Foi ele quem me viu primeiro, e por um instante pareceu genuinamente feliz por me ver. Talvez ainda houvesse um resquício do meu menino ali dentro. Mãe, veio ele ao meu encontro. Você veio. Eu prometi, não foi? Respondi, aceitando o seu beijo rápido na bochecha. Patrícia aproximou-se, o seu sorriso profissional nunca vacilando. Rosa, que bom que pôde vir. Que conjunto interessante. Obrigada, querida. Costurei-o especialmente para esta noite. Algo brilhou nos seus olhos. Irritação, mas foi rapidamente suprimido. Os documentos estão no escritório.
Podemos tratar disso discretamente antes do meu discurso. Na verdade, disse eu, mantendo a voz doce, pensei que poderíamos fazer isso durante o seu discurso. Um momento especial, para mostrar o apoio familiar. Não era esse o combinado? Patrícia hesitou, olhando para Ricardo. Ele encolheu os ombros como quem diz: que mal há nisso? Claro, concordou ela finalmente. Será comovente. Enquanto eles se afastavam para cumprimentar outros convidados, procurei Eduardo Mendes na multidão. O doutor Almeida tinha me mostrado a sua foto. Um homem alto, de cabelos grisalhos e postura elegante. Encontrei-o perto de uma escultura, a conversar com uma mulher mais jovem. Aproximei-me discretamente, esperando uma pausa na conversa. Senhor Mendes, disse, quando ele notou a minha presença. Sim, respondeu, educadamente curioso. Sou Rosa Almeida, mãe do Ricardo. Ah, a mãe do nosso anfitrião. Encantado, senhora. Beijou-me a mão com uma cortesia antiquada. A sua nora tem muito talento para os negócios. Esta galeria promete ser um sucesso. Sim, os negócios estão no sangue da família dela, comentei, observando a sua reação. Algo no meu tom deve tê-lo alertado, porque ele olhou para mim com mais atenção. Conhece a família há muito tempo? Conhecia a avó dela. Fui costureira no ateliê Cecile durante quase 40 anos. Os seus olhos arregalaram-se ligeiramente. O ateliê Cecile? A minha mãe falava muito desse lugar. A sua mãe? Deixei a frase no ar. Seria ela a Helena Mendes? Sim, confirmou ele, agora claramente intrigado. Conheceu a minha mãe? Fiz vários vestidos para ela. Uma mulher elegante e forte, especialmente depois das dificuldades da família. Eduardo Mendes empalideceu. Que dificuldades está a senhora a mencionar exatamente? O incidente com a cooperativa de crédito, no final dos anos 70. O seu pai foi um dos investidores, não foi? Como sabe disso? Perguntou ele, a voz baixa e tensa. Senhor Mendes, sussurrei. Nesta cidade, nada acontece sem que uma costureira saiba. Nós estamos em todo o lado, invisíveis, a ouvir tudo. Antes que ele pudesse responder, as luzes diminuíram e Patrícia subiu a um pequeno palco improvisado no centro da galeria. Um ecrã atrás dela iluminou-se, mostrando o logótipo da galeria. Queridos amigos, começou ela, a sua voz melodiosa a ecoar pelo sistema de som. Bem-vindos à inauguração da Galeria Patrícia Almeida. Isto é a realização de um sonho. Um santuário, onde a arte contemporânea brasileira finalmente encontrará o seu devido lugar. Enquanto a voz de Patrícia ecoava pelo salão, o doutor Almeida surgiu, discreto, posicionando-se junto à entrada. Nossos olhos encontraram-se por um instante, e um quase imperceptível aceno de cabeça dele confirmou. Tudo estava no seu lugar. O palco estava montado. A arte é investimento, é cultura, é o futuro, proclamou Patrícia, a sua voz a ressoar com uma convicção ensaiada. E por falar em futuro, tenho um anúncio muito especial. O seu gesto teatral apontou na minha direção. Rosa, minha querida sogra, poderia juntar-se a mim aqui no palco. Caminhei devagar, sentindo os olhares da multidão sobre mim. Cada passo uma batida de tambor a marcar o tempo. Ricardo aproximou-se também, segurando uma pasta que eu reconheci de imediato. Os documentos da minha interdição. Esta noite é ainda mais especial, anunciou Patrícia, passando um braço pelos meus ombros num gesto de falsa ternura. Porque marca uma importante transição familiar. A Rosa decidiu confiar em nós para cuidarmos dela e do seu patrimônio. Um gesto de amor que nos emociona profundamente.
Murmúrios de aprovação serpentearam pela plateia. Eu sorri, um sorriso sereno que escondia a tempestade que se avizinhava. Rosa, quer dizer algumas palavras antes de assinarmos os documentos? Perguntou Patrícia, entregando-me o microfone com um sorriso que transbordava triunfo. Agarrei o microfone, as minhas mãos firmes. O momento chegara. Obrigada, Patrícia. Comecei, a minha voz surpreendentemente clara e forte. O meu filho e a minha nora pediram-me a minha casa. Fiz uma pausa calculada, saboreando a confusão que começava a turvar o rosto de Patrícia. Mas em vez disso, eu trouxe-lhes um presente de família. Com um sinal discreto, a imagem no ecrã gigante atrás de nós mudou. Agora, exibia a página do meu caderno de moldes, com o desenho do vestido da avó de Patrícia. Este foi o vestido que fiz para a sua avó, Patrícia. Um belo modelo para o jantar de beneficência da Cooperativa de Crédito Familiar, em 1978. Patrícia piscou, desorientada. Ricardo parecia igualmente perdido. O que é que isto tem a ver com? No verso desta página, continuei, ignorando-a, encontram-se anotações bastante interessantes. A imagem mudou novamente, revelando a página decifrada. Nomes, datas, valores. A sua avó era muito faladora durante as provas de roupa. Contou-me, com um orgulho mal disfarçado, como o seu avô desviou milhões da cooperativa. Como falsificaram documentos, subornaram funcionários, destruíram provas. Como se riram dos tolos que perderam tudo. Um silêncio pesado, quase tangível, desceu sobre a galeria. Patrícia estava imóvel, o seu rosto uma máscara de puro horror, a cor a drenar-se das suas feições. Entre esses tolos, prossegui, a minha voz agora mais suave, estava o pai de um homem aqui presente hoje. Um homem que Patrícia convenceu a investir nesta galeria. Todos os olhares se viraram para Eduardo Mendes, que estava pálido como cera, os olhos cravados no ecrã. O talento para os negócios, ao que parece, é hereditário, concluí, devolvendo o microfone a Patrícia. Ela deixou-o cair. O som do impacto, amplificado pelos altifalantes, ecoou como um trovão. Eduardo Mendes deu um passo em frente, a sua voz a cortar o silêncio. Isso é verdade? A sua família destruiu a minha? Patrícia gaguejou, tentando desesperadamente recuperar o controlo. Senhor Mendes, isso é um absurdo. Um delírio de uma senhora idosa que está claramente confusa e... Tenho as provas completas. Interrompia com calma. Documentos, datas, valores. Está tudo registrado. O seu avô confessou tudo à sua avó, que, por sua vez, me confessou tudo a mim, pensando que eu era apenas uma costureira silenciosa. Eduardo Mendes aproximou-se do palco, os olhos fixos em Patrícia. O meu pai suicidou-se por causa desse golpe. A minha mãe teve de reconstruir a nossa vida do zero. Senhor Mendes, tentou Patrícia novamente, desesperada. Isso foi há décadas. Eu nem era nascida. Mas você sabia? Retorquiu ele, a voz gélida. Você sabia, e mesmo assim, veio atrás do meu dinheiro. O meu investimento está retirado, imediatamente. Um murmúrio agitou a multidão. Outros convidados começaram a afastar-se de Patrícia, como se a sua desgraça fosse contagiosa. Ricardo, que até então parecia petrificado, finalmente encontrou a voz. Mãe, por que está a fazer isto? Por que nos está a humilhar? Olhei para o meu filho, sentindo uma mistura de tristeza e determinação. Não vos estou a humilhar, Ricardo. Estou a impedir que vocês me humilhem. Que me tirem tudo o que construí. Tirei da minha bolsa os documentos que me tinham mostrado antes. A petição de interdição, a procuração, os laudos médicos falsificados.
Vocês planearam declarar-me incapaz. Continuei, a minha voz a ganhar força. Internar-me num lar e vender o meu apartamento. O meu lar. As minhas memórias. Patrícia recuou, como se tivesse sido esbofeteada. Ricardo parecia devastado, o seu olhar a saltar dos documentos para mim e de mim para Patrícia. Isso, isso não é verdade, tentou ele, sem convicção. Patrícia, diz-lhe que não é verdade. Mas Patrícia estava demasiado ocupada a tentar salvar a própria pele. Isto é um mal-entendido. Estávamos apenas a tentar protegê-la, a garantir que teria os melhores cuidados. Chega de mentiras, interrompi. Doutor Almeida, por favor. O doutor Almeida subiu ao palco, acompanhado por dois homens de fato que reconheci como oficiais de justiça. Ricardo Almeida e Patrícia Almeida, anunciou ele formalmente. Estão a ser intimados a responder por tentativa de fraude contra a pessoa idosa, falsificação de documentos médicos e coação. Ele entregou os documentos oficiais a Ricardo, que os recebeu com as mãos a tremer. O apartamento de Dona Rosa está protegido por um novo testamento e por uma declaração de capacidade emitida por um conselho médico independente. As suas contas bancárias serão congeladas para investigação. A multidão, que antes admirava o casal, olhava-os agora com uma mistura de choque e desprezo. Em minutos, tornaram-se párias. A ruína social foi instantânea e absoluta. Isto é um absurdo, gritou Patrícia, perdendo por completo a compostura. Vocês não podem fazer isto. Ricardo, faz alguma coisa. Mas Ricardo parecia ter encolhido, olhando para mim com uma expressão que não consegui decifrar. Mágoa? Vergonha? Talvez ambos. Por que, mãe? Perguntou ele, em voz baixa. Por que não falaste comigo primeiro? Eu tentei, meu filho. Durante 12 anos eu tentei. Tu escolheste não me ouvir. Patrícia, vendo o seu mundo desmoronar-se, agarrou na mala e fugiu da galeria, empurrando os convidados pelo caminho. Ricardo hesitou, dividido entre seguir-me ou ir atrás dela. Vai, disse-lhe eu suavemente. Fizeste a tua escolha há muito tempo. Ele baixou a cabeça e saiu, deixando para trás o sonho da galeria e o que restava da nossa relação. Enquanto a multidão se dispersava, arruinando o evento, Eduardo Mendes aproximou-se de mim. Senhora Almeida, não sei se devo agradecer-lhe ou temê-la. Nenhum dos dois, senhor Mendes. Eu só queria justiça. Para mim e indiretamente para a sua família. Ele assentiu, pensativo. A minha mãe teria gostado de si. Ela dizia sempre que as mulheres silenciosas são as mais perigosas. Perigosas, não. Corrigiu, gentilmente. Observadoras. Há uma diferença. Passaram-se 6 meses desde aquela noite. A vida, com a sua ironia subtil, tem uma forma curiosa de abrir novos caminhos quando pensamos que todas as portas se fecharam. Ricardo e Patrícia estão afundados em processos judiciais e socialmente destruídos. A galeria nunca abriu. Foram forçados a vender o apartamento de luxo e o carro importado para pagar aos advogados. Uma justiça poética, na verdade. A gananciosa perdeu todo o status que tanto prezava. Recebi uma carta do Ricardo há algumas semanas. Surpreendentemente, não pedia dinheiro. Era um pedido de desculpas. Hesitante, incompleto, mas um começo. Ele está a morar num pequeno apartamento no ABC, a trabalhar numa loja de materiais de arte. A Patrícia deixou-o quando o dinheiro acabou. Respondi-lhe, dizendo que o perdão leva tempo, mas que a porta não está completamente fechada. Quanto a mim, descobri que a vida aos 82 anos pode ser um novo começo. Com a ajuda do Dr. Almeida, transformei parte do meu apartamento num pequeno ateliê, onde ensino costura de alta costura
a jovens talentosas de comunidades carenciadas. 3 tardes por semana, a minha sala enche-se de risos e conversas, de dedos hábeis a aprender a transformar tecido em arte. O seu Horácio continua na portaria. Tornou-se um amigo próximo, que sobe para tomar café comigo nas manhãs de domingo. O seu filho, Felipe, gere os meus assuntos legais, incluindo a fundação que criei para apoiar jovens costureiras. E o meu caderno de moldes continua guardado em segurança. Os seus segredos permanecem protegidos, exceto aquele que precisei de revelar. Não sou uma vingadora. Nunca quis ser. Sou apenas uma mulher que aprendeu, ainda que tardiamente, que o respeito não se implora, exige-se. Não reconquistei uma família. Construí uma nova, baseada em respeito e propósito. Descobri que a paz não é o silêncio, mas sim o som ritmado e alegre das máquinas de costura, a tecerem, fio a fio, novos futuros. Algumas noites, sento-me na varanda com uma chávena de chá, a olhar para as luzes de São Paulo. Falo com o Antônio, como se ele estivesse aqui. Conto-lhe sobre o meu dia, sobre as meninas do ateliê, sobre as saudades que ainda sinto dele, mesmo depois de tantos anos. Fizemos um bom trabalho, não foi, meu velho? Sussurro para a fotografia dele, que mantenho sempre por perto. Não da forma que esperávamos, mas fizemos. Aprendi que a vida, tal como um bom tecido, nem sempre se comporta como planeamos. Às vezes, precisamos de ajustar o molde, adaptar o corte, encontrar uma nova forma de fazer o desenho funcionar. O importante é que, no final, a peça seja autêntica, feita com cuidado e com amor. Assim, mulher que me ouviu até ao fim, que acompanhou a minha história, deixo uma reflexão. Se estas palavras ressoaram consigo, partilhe-as. Partilhe-as com outras mulheres que talvez precisem de se lembrar da sua própria força. A nossa idade não é a nossa fraqueza, é a nossa força, o nosso conhecimento acumulado, a nossa capacidade de ver para além das aparências. Juntas, somos inquebráveis. Como a minha mãe dizia, enquanto cozia à luz de um candeeiro nos tempos difíceis: linha fraca não segura o ponto, minha filha, e mulher fraca não segura a vida. Eu segurei a minha. E você? Como está a segurar a sua?